nós atitude. Ele espera de nós, Ele espera de mim e de você. A Bíblia, ela é um livro que Deus estabeleceu para nós, mas se a gente não cooperar com a Bíblia, nós vamos ter uma vida muito rasa diante de Deus. Muito rasa. Por exemplo, a palavra de Deus diz bater palmas. E aí você não bate, mas a Bíblia diz bater palma. A palma não é por causa da música, é por causa da Bíblia. Entendeu o sentido da palavra? E às vezes a gente lê a palavra, Deus liberou para ela, mas a gente não coopera, a gente não ajuda ali. E aí acaba passando o quê? A tardar aquilo que Deus quer para nós. E Deus é um Deus de atitude. Então eu queria falar qual que é uma das atitudes que Deus espera de mim e de você. Aliança, é o que eu vou falar hoje. Eu vou falar sobre aliança. Todo homem, toda mulher precisa de honrar a aliança. E vocês vão chegar na palavra de Deus. Deus, ele é um Deus de aliança. Tudo que Ele faz através da aliança. As trevas também usam a aliança, sabia disso? As trevas usam a aliança. Por isso que envolve os pactos, por causa da aliança. Eu falei ontem e é verdade. Se você for pegar uma aliança, ela não tem emenda. Por isso que você tem que ir lá no ourivel. O cara tira a medida da sua aliança, ele põe o fogo no ouro e derrete e ali coloca naquela medida perfeita. Por isso que a palavra de Deus, ela é inquebrável, ela não se quebra, a palavra de Deus, porque Ele liberou a palavra e selou ela com aliança. E aonde Deus estabeleceu isso na Bíblia? Desde Gênesis Ele já chamou o homem para uma aliança. Deus quer com a igreja aliança. E muitas das vezes as pessoas querem viver uma vida de igreja sem aliança. Nós falamos muito de igreja, igreja é eu e você. Como o pastor falou, isso aqui é o prédio só. Isso aqui pode fechar, esperamos que não feche, mas pode virar uma clínica, pode virar até uma casa de show. O importante é que a aliança de Deus foi liberada e você é responsável para cumprir ela. Honrar com a palavra de Deus. A palavra de Deus é tudo em nossa vida. Por isso que Jesus disse: eis que eu sou o sangue da nova aliança. E quantos escândalos têm acontecido na aliança? Nós subimos para o monte, eu, o Rodrigo, os demais irmãos aqui, estava o Ala junto também. E aí eu subi no monte e Deus começou a falar comigo sobre aliança. Eu falei: Deus, o que é aliança? Não entendi, fiquei perguntando para Deus. E aí quando chegamos em cima do monte, começamos a orar, Deus falou assim: há uma mancha na aliança. É o Evangelho. 3 semanas depois, manifestou o caso lá no Rio de Janeiro, todos sabem. E eu chamei os irmãos para orar, falei: irmão, precisamos orar sobre isso, para que Deus venha limpar essa mancha no meio do Evangelho, essa desonra no meio da palavra de Deus. E aí nós oramos para que Deus viesse remover essa mancha, que Deus guardasse os pastores, guardasse todos aqueles que são ministros da palavra do Senhor. 3 semanas depois manifestou o caso lá do Rio. Irmão, muita desonra com a palavra, muita desonra com aqueles que Deus estabeleceu. Deus apareceu para Noé, ele fez o quê? Uma aliança. Deus, quando aparece para Moisés, ele aparece falando de aliança. Se você ler lá em Êxodo, a palavra de Deus diz que quando Deus apareceu para Moisés, e falou assim: Moisés, o eu sou te enviou. Ele apareceu com uma identidade para Moisés ali. Moisés ficou meio que sem entender nada. Depois ele falou: Moisés, eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de aliança eterna. O eu sou te enviou. Vai, Moisés. Ele estava afirmando para Moisés a aliança que fez com Abraão, a aliança que ele fez com Adão. É a palavra de Deus, é aliança, irmão. E a igreja precisa honrar as alianças. Nós precisamos honrar as alianças. E eu queria começar a falar de aliança para você. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Gênesis capítulo 6, verso 18. Eu vou mostrar para você como que Deus começa a falar com o homem. O Espírito de Deus, ele chama nós para um novo nível, irmão. Gênesis capítulo 6, verso 18. Todos acharam? Olha o que a palavra de Deus diz assim: porém estabelecerei a minha aliança. Entra na arca, tu e teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Onde Deus mostrou isso para Noé? Quando você vê o tempo fechado, que você vê o arco-íris. Você jovem que nasceu há poucos dias não sabe o que é isso. O arco-íris é um símbolo da aliança.
Foi a palavra que foi liberada. Ali ele mostrou para Noé: Noé, quando você sair da arca, eu vou mostrar o que poder tem a minha palavra com você. E a palavra de Deus diz: quando as águas do dilúvio baixou, Deus falou para Moisés: olha, Moisés, Noé, para o céu, que eu faço aliança contigo. E o que hoje que tem acontecido no meio do cristianismo? Desonra, pessoas que não cumprem a aliança, pessoas que não cumprem a palavra que diz. Eu falo, mas não cumpro. E eu falei ontem e repito: tem muita gente que falam demais e age pouco. Então eu coloquei aqui: Deus é um Deus de aliança. Deus nunca faz nada sem envolver a nossa vida dentro da aliança. Poucas pessoas entendem a base da aliança cristã. Elas ficam ocupando-se com o lado exterior do cristianismo. Não tem interesse pelo fato eterno que garante a vida eterna. São crentes superficiais cujas raízes espirituais têm pouca profundidade. Você é cristão de 1900 e lá vai fumaça. É como diz um pastor que é o Assembleano Rex, é os batistas ortodoxos, antigo. Glória a Deus por isso que você nasceu no Evangelho. Mas quantas das vezes você não cumpriu com aquilo que você falou? Você vem ao culto, vem à igreja, no modo geral, vive uma vida circular normal, mas muitas das vezes não cumpre com a palavra de Deus. Então qual que é uma das bases que nós devemos firmar? Eu coloquei 3 pontos aqui. 3 pontos para você ser crente verdadeiro. Porque a palavra de Deus diz assim que a criação anseia a manifestação dos filhos de Deus. Sabe quem é a criação? É o povo aí fora. Está esperando de você, crente, eu e você, honrar com a palavra. E quantas pessoas que só tem, fala e não cumpre. Então eu queria citar para você o primeiro passo. O primeiro passo para você honrar a aliança. Nós somos de uma igreja em células. Nós somos uma igreja de relacionamento. Eu estou com um pessoal que veio de São Paulo na minha casa aí, 2 casais, e foi um deles que eu ganhei para Jesus, e hoje ele está afastado. Ele está aí na minha casa, ele está afastado. Ontem era por volta de 1h da manhã, nós conversando, e eu mostrando para ele. Falei: sabe por que você está desviado? É porque você não honrou com aquilo que Deus deu para você fazer. Você confiou, você esperou uma resposta, mas você não deu também a resposta. Então um dos passos para nós que somos de igreja, em relacionamento, igreja de célula, é de fato honrar aqueles passos que Deus deixou para nós. Qual que é o primeiro dele? Quando eu amo a unção que está sobre o meu líder, eu preciso honrar o meu líder. Quanta história de gente desonrando liderança, desonrando pastor na igreja, pessoas que batem de frente com a autoridade, elas desonram mesmo. Ela fala assim: não, eu falo mesmo, olha só, eu sou paraíba e não mexe comigo não. Opa, se falar assim comigo. E aí elas vão desonrando autoridades, o passo da submissão. Elas batem de frente, confronta. Você tem que confrontar mesmo, mas confronte com amor e carinho. E sabe quem que era uma pessoa que honrou uma aliança? Então eu queria que você abrisse agora a Bíblia lá em 2 Samuel capítulo 18. 1 Samuel capítulo 18, perdão. Eu vou te mostrar um homem. Eu vou te mostrar um homem na Bíblia. Um homem na Bíblia que ele, de fato, ele honrou. Ele honrou. Ele enxergou algo que ele jamais estava vendo tanto poder ali. Então 1 Samuel capítulo 18, verso 1. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia aqui. Olha aqui 1 Samuel, que a Bíblia diz a história de Davi e de Jonathan. Foram 2 homens. E a palavra de Deus diz que quando esses homens se encontraram, houve ali uma ligação espiritual. Esse amor que Jonathan teve por Davi foi um amor totalmente diferente do que eles dizem aí fora,
né, as pessoas dizem que na Bíblia diz que tem que amar mesmo, o homem tem que amar o outro e tem que se relacionar. Isso aí é um amor carnal, isso aí não tem nada a ver. Esse amor de Jonatas com Davi foi um amor de servir, tem nada a ver com o que diz aí fora, com lesbianismo, homossexualismo, não tem nada a ver, irmão. É um amor que se fala de servir. E eu vou ler para você 1 Samuel capítulo 18, fala assim, ó, verso 1: sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou com sua própria alma. Sabe o que Jonatas viu em Davi, seu Valdemir? Ele viu uma pessoa cheia do poder de Deus, cheia da unção. E qual que é um passo para mim poder honrar esse amor? É quando eu enxergo no meu irmão. Se você que é membro de uma célula, quando você enxerga no seu pastor, no seu líder, a unção que está sobre ele. Isso de fato é um passo de você honrar a aliança que você tem com ele. Por isso que a gente somos igreja de célula, nós falamos que somos um ali. É a congregação que está reunida ali. Quando você está triste, abatido, você chega numa célula. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus percorre por todo o corpo e nos purifica de todo o pecado. Quando você está abatido, você está triste, quando você chega numa célula, os irmãos começam a orar com você, a unção de Deus percorre sobre o corpo e você é curado das suas amarguras, das suas tristezas, das suas melancolias. Deus cura você através da unção. Isso é que faz a diferença. Honrar a aliança é honrar a unção que está sobre o meu irmão. E as pessoas, elas querem a unção, mas elas não sabem submeter a ela. Foi o fato de Saul. Saul, o que ele fez? Ele pecou. Quando Samuel, um homem cheio de Deus, falou assim: espera que eu vou de fato fazer o sacrifício. Ele foi lá, levantou o sacrifício primeiro. Samuel chegou e falou: por que você fez isso, rapaz? A unção de Saul já tinha ido embora, irmão, perdeu. Como que eu honro essa unção? Eu citei aqui, Jonatas, quando viu Davi, ele amou a unção de valente, pastora. Jonatas, quando viu Davi, ele amou a unção de guerreiro, a unção de ousadia. Devemos amar a unção que está sobre os nossos líderes e pastores. Falei ontem, falo qualquer hora. Eu amo a unção que está sobre o meu pastor, santo homem de Deus. Ama a unção que está sobre o pastor Gilberto, um homem que tem autoridade no reino do Espírito. Ama a unção que está sobre os pastores da vinha. Esses homens são homens separados, igreja. Foram homens levantados, constituídos por Deus para estabelecer palavras. E eles são os primeiros que têm que cumprir a aliança. Apocalipse diz ao anjo da igreja, escreve. Esse anjo da igreja aponta para os pastores. E você, quando bate de frente, você está batendo de frente com o anjo da igreja. Irmãos, enxergue o poder que tem a unção. A unção só vem alcançar você se você andar nesse caminho de submissão e amor, de servir, de amar Ele, de estender a mão para Ele. Sabe, a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 13: servir aos nossos guias. Algumas versões falam guias, outros diz pastor. Servir Ele, para que o trabalho dele seja suave. Há pessoas que não estendem a mão, elas não querem saber. Aí sabe o que elas fazem? Quando elas são tratadas, quando o líder vai tratar algo, elas desonram eles. Nós não estamos pedindo para você servir a nós aqui numa submissão cega, uma submissão que você senta, levanta, fica de pé, se prostra. Não é esse nível de submissão que queremos aqui. Queremos uma submissão de amor, de você enxergar em nós a unção de Deus, e nós enxergarmos em você o amor de Cristo, para a gente servir junto. A igreja precisa disso. Aí eu quero servir a Cristo, mas não quero me submeter. Apóstolo Paulo foi um grande homem na Bíblia, mas a palavra de Deus diz em Atos capítulo 13 que Paulo e os irmãos estavam reunidos e orando. A Bíblia diz assim que estavam todos reunidos, orando e jejuando. E o Espírito de Deus, não foi o Espírito do homem, o Espírito de Deus falou para eles assim: separai-me agora Paulo e Silas para o ministério que eu tenho chamado. Paulo não saiu abrindo igreja de qualquer jeito. E aí as pessoas que são confrontadas, elas falam: não vou abrir minha célula, eu vou abrir a minha igreja. Deixa de ser tolo, irmão. Deixa de ser tolo. Acorda para a tua vida que a unção vem de cima, não vem de baixo. A unção vem de Cristo Jesus. Desce pelos cabeças e alcança aqui o corpo todo. Salmo 133 diz que o óleo desce da cabeça, vai à barba. Isso é autoridade. A autoridade é quando você se submete a um conselho. Eu me submeto ao meu pastor. Eu nunca disse não para este homem. Quando ele precisa de mim, eu estou sempre pronto para servir. Sabe por quê? Porque eu decidi o amar servir.
decidiu amar, servir Ele, é a unção que está sobre a casa dele. Essa unção que ele recebeu veio de Cristo, passou pelo pastor Aloysio, chegou ao pastor Gilberto e alcançou a vida desse homem. E ela sabe onde ela está? Está sobre a minha vida, está sobre a minha casa. Eu sou um homem de Deus, eu sou um homem cheio do Espírito Santo. Miqueias capítulo 3 diz: eis que porém sou um homem cheio do Espírito de Deus. Isso é unção que faz a diferença na nossa vida. Eu quero Jesus, eu amo igreja em célula. E a gente enxerga que as pessoas, elas não se submetem a isso. Espírito Santo, quem ama a unção faz tudo para estar por perto. Quem ama a unção faz tudo para estar por perto, faz qualquer coisa. Quem ama a unção pergunta se precisa fazer alguma coisa. Quem ama a unção chega na igreja, pergunta: o que está precisando fazer, irmão? Estou aqui para servir. Em que? Fala aí, pastor. Meu líder, o que precisa para poder ajustar aqui nessa célula? O que está faltando nessa célula? Fala aí, meu irmão. Eu quero estender a mão para que você avance, o seu trabalho seja suave. Quem ama essa unção faz tudo para estar por perto. Você liga para o teu líder, você liga para o teu pastor, por exemplo, ele fez cirurgia aqui. Você não precisa me responder quantos aqui foram visitá-lo. Quantos aqui ligou, perguntou: e aí, pastor, foi bem a cirurgia? Apesar que ele não poderia estar falando, mas a intérprete dele, a esposa, estava lá para interpretar a linguagem dele de mímica. Eu até falei para ela que ele estava parecendo Charlie Chaplin. Mímica, só nas mímicas. Glória a Deus, homem de Deus. Quem ama a unção quer estar por perto. Mas esse estar por perto aí não é assim pegajoso, é algo de se preocupar com a pessoa. Isso de fato faz muita diferença no reino do Espírito. E o segundo passo, eu queria, 2 Reis, capítulo 2. Não precisa abrir, eu já tenho tudo escrito aqui. Homens que amaram a unção. Eliseu, quando viu Elias, ele viu algo diferente sobre ele. E sabe o que foi que Elias fez? Fez um teste. Para mim ali foi um teste na vida de Eliseu. A Bíblia diz assim, que Eliseu falou assim: disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e a tua alma, não te deixarei. No versículo 4 diz assim: disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, viva a tua alma, não te deixarei. De novo, no verso 6, disse-lhe Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas disse: tão certo como vive o Senhor e a tua alma, não te deixarei. Não te deixarei. O teu líder, ele tem as dificuldades dele, tem a falha, tem mesmo. Eu tenho falhas, eu tenho dificuldades. Mas uma das coisas que eu aprendi é amar o meu pastor, é amar os irmãos que estão comigo. Uma das coisas que eu aprendi é servir mesmo, para valer. Eu estou nesse jogo do Evangelho, não tem como voltar mais atrás. Não tem como mais. Chega viver uma vida de cristianismo barato, irmão, que não tem atitude. Eu falei ontem, eu não tenho muita assim de linguagem, linguagem de amor. Eu não tenho muita assim facilidade com o meu pastor. Diferente do Rodrigo. O Rodrigo tem uma linguagem de amor muito forte. Mas eu já não tenho isso. Mas sabe como que eu expresso meu amor por essa casa? Servindo. É com atitude. Não é com muito falar, é com atitude, irmão. Então as suas palavras você tem que honrar ela. Você, como é membro desta igreja, você tem que honrar. Por exemplo, chegou o momento da oferta da cadeira. E aí você vai lá, apenas só pôr o nome lá, depois você não honra. Irmão, as pessoas estão esperando de nós cristãos atitude, irmão. É muito falar e agir pouco. Eu estou junto, eu me submeto. Na hora quando vai confrontar mesmo, aí a gente vê quem é a pessoa. Ela está junto por um tempo. Quantos vão embora?
Quantos abandonam o sacrifício de Cristo porque foi confrontada? Sabe como que a gente está junto? Quando a gente passa o dia da aprovação junto. Aí eu digo que estamos juntos. Os casamentos só é firmado em Deus no dia da aprovação. Aí eu quero ver se de fato você diz que ama a tua esposa. Marido que fez um casamento, você lá fez os seus votos de palavra com a sua esposa lá diante do juiz. Eu quero ver quando chegar o dia da aprovação, se você vai abandonar ela, ou vice-versa, a esposa abandonar o marido. E aí fica pendências para trás. E queremos receber de Deus a bênção, queremos receber de Deus graça, unção. Ela não vem se não tiver uma atitude de um coração puro e sincero. Essa atitude de Eliseu, e a unção, eu vou te dizer, ela é dobrada quando você se submete. Tem líderes que têm uma unção, tem, mas ela não foi dobrada ainda, porque os seus Eliseu não ajudou a contribuir no trabalho. A unção, ela só é dobrada sobre a vida daquele que está debaixo da liderança, quando de fato ele enxerga que tem algo ali sobre a vida do meu irmão. Eu não ando atrás de interesse, nada, eu só ando atrás de gente que tem algo para me dar. Não é interesse carnal, é espiritual. Porque a Bíblia diz: anda com tolo, serás tolo. Anda com sábio, serás sábio. Você acha que eu ando com quem? Você acha que eu caí aqui de paraquedas, pastor? Não caí aqui de paraquedas não, estou aqui há 8 anos servindo 3 famílias que veio aqui para baixo. Eu, pastor, família do Maurílio. Nós estamos andando há 8 anos juntos. Você acha que é assim? Você acha que a unção vem de qualquer jeito? Tem uma história por trás disso. Nós vamos construir uma grande história junto. Nós vamos construir grandes histórias junto. Vamos abrir muitas igrejas junto. Muitas igrejas vão ser abertas. Mas ela só vai ser aberta quando as alianças for firmadas. Deus, ele não faz nada se não tiver aliança. A aliança é algo estabelecido por Deus. Por isso que na ceia nós trocamos o cálice. Uma das coisas que eu não gosto é trocar o cálice meia boca. Aquele negócio meio: irmão, conta comigo, estamos juntos. Tá nada, irmão. Tá nada, conversa. É conversa de estar junto na hora da pressão, na hora da ajuda, na hora da necessidade. Eu quero ver se você vai estar junto. Falar de aliança é muito fácil. Quero ver servir ela. Falar de aliança é algo muito fácil. Por isso que eu tinha 2 palavras para me ministrar. Uma sobre o sacerdote e outra era sobre a aliança. Eu digo: eu vou pregar aquilo que eu vivo. Aliança. Eu lembro até hoje, nós tomamos um cálice junto. Estava próximo para descer para cá. O pastor na época era obreiro, estava para descer para cá. E eu fui trocar o cálice com ele. Ele estava meio triste porque estava perdendo um talmidinho dele. Uau. E aí eu fui trocar o cálice com ele. Eu falei: pastor, eu tenho uma aliança contigo. Se eu morrer, você cuida da minha família. E se você morrer, eu vou cuidar da tua família. Sabe quem fez isso? Jonatas e Davi. Essa aliança foi até o fim. E sabe aonde se cumpriu essa aliança? Quando a palavra de Deus disse que Davi já tinha estabelecido o reino. Davi já tinha estabelecido tudo em sua volta, poderosamente rico, com 180 mil homens que sacava da espada, o homem poderoso, cheio de dinheiro. A Bíblia diz que Davi lembrou da aliança que fez com Jonatas. Ele chamou 2 capitões e falou assim: percorra toda a cidade de Israel e me acha algum descendente de Jonatas. E trouxeram o relatório: achamos Davi, achamos Mefibosete. Mefibosete era um homem que era coxo. Ele tinha problema nas pernas. E a Bíblia diz que quando Mefibosete se aproximou de Davi, ele prostrou e falou: que tenho contigo, meu senhor. Davi falou: rapaz, levanta, porque você não sabe da história que tem por trás disso aí. A partir de hoje você vai comer na minha mesa junto comigo. A partir de hoje eu vou restituir tudo que você perdeu. E a palavra de Deus diz que Mefibosete terminou a sua vida dentro do palácio, servindo ao rei, comendo na mesa com Davi. Eu quero comer da mesa do rei. Eu quero comer dos manjares de Cristo, servindo aos meus irmãos. A unção de Deus, ela vem quando você serve, sem limite, sem restrição. Não vou me reter nada, não vou guardar nada para mim. Está aqui, toma, leva. Servir a igreja. Fogo do Espírito tem que nos tomar, irmão. Deus tem que consagrar você no coração puro e sincero. Ser transparente. Ser uma pessoa que fala e cumpre. Homem que diz: estou contigo e estou. Não abro mão, não arredo o pé. Nós estamos juntos. E ele sabe disso que eu tenho com ele. E o segundo passo para a aliança:
É a transparência. Se não tiver transparência, nós não edificamos nada. Se não tiver a transparência entre eu e você, não edificamos nada. Aquela coisa meia oculta. Está aqui num versículo, capítulo 18, versículo 2 de 1 Samuel, diz assim: Saul naquele dia o tomou-lhe e não permitiu que tornasse para a casa do seu pai. Saul enxergou Davi e falou: o que é que esse cara quer aqui no meio do meu território? Eu vou sondar o coração dele, eu vou ver o que é que ele quer. E se de fato Saul não confiava em Davi, mas Davi era um homem de coração muito sincero, muito puro, não tinha essas maldades. E como que a gente falamos tanto de transparência? Aí eu alistei assim: há muitos crentes que estão na igreja e nas células, mas não têm transparência. Elas conseguem se esconder até no discipulado individual e no aconselhamento do dia a dia. Eu falo mesmo, eu falo, mas quando a gente senta para conversar, pergunta: e aí, irmão, como é que você está? Como é que está a sua vida? Né? Aí ela fala: não, está tudo bem e tal. Quando você começa a tocar em alguns pontos, você vai ver, vai manifestando. E aí ela tenta ocultar. Ela fala assim: não, eu estou bem, está nada, irmão. Tem um coração transparente. Se você estiver mal, fala mesmo, rasga teu coração. Essa transparência não é você sair na rua falando para qualquer um que você encontra na primeira esquina. Você tem que ter homens que falam na sua vida. Na Bíblia você não acha ninguém andando sozinho. Ninguém. Não, mas eu sirvo a Cristo, eu sirvo a Cristo, mas eu sirvo só. Você não vai chegar a lugar nenhum servindo a Jesus sozinho. Você não acha na Bíblia homem nenhum. Josué só foi Josué por causa de Moisés. Paulo só foi Paulo por causa de Silas, de Barnabé, de Ananias, que colocou a mão sobre ele e curou da cegueira. Jesus precisou de 12 para edificar a obra. Não, eu sirvo o evangelho, eu sirvo sozinho. Isso é furado, irmão. Se você não tiver alguém que fale na sua vida, que transfira aquilo, a sabedoria que está sobre ele, sobre a tua vida, você não vai chegar a lugar nenhum. Quando você levanta a mão, você se rende para Deus. Quando você faz assim, você recebe algo de Deus. Quando o teu líder faz assim, você recebe transferência de unção. Porque a palavra de Deus diz em Deuteronômio que quando Deus chamou Moisés e falou assim: Moisés, chama Josué, o teu sucessor, porque eu vou te recolher. E se você ler bem um texto lá em Deuteronômio, a palavra de Deus diz que Moisés chamou Josué, e quando Josué se aproximou dele, ele falou: mas Josué, estou partindo para a glória. Está lá um monte, eu vou subir o monte, eu vou passar para você o cajado. Cajado simboliza autoridade. E a palavra de Deus diz que quando Moisés pôs as mãos sobre Josué, o espírito de Moisés, não foi o espírito de Deus, foi o espírito de Moisés, se apoderou de Josué. O espírito de sabedoria de Josué, de Moisés, se apoderou de Josué. E a palavra diz que aqueles que serviam a Moisés chegaram para Josué e falaram assim: assim como Deus foi com Moisés, se Deus será contigo, nós seremos contigo, Josué. E a unção de Moisés tomou a vida de Josué. A transferência da unção foi para a vida daquele homem. A mesma autoridade, a mesma simplicidade, o mesmo amor e o mesmo servir. E as transparências. Quantas pessoas dentro das igrejas cristãs com máscara? Elas vêm para a igreja, saem de casa quebrando pau, chuta o cachorro, chuta o papagaio, chuta o passarinho, chuta todo mundo, xinga o vizinho. Se o cara fecha ele num trânsito, ele fala assim: vai, porque o diabo está de férias. Aí quando chega na primeira esquina da igreja, aleluia, glória a Deus, pega na mão da esposa e vem: Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, a paz, querido. Não libera a paz não, que você está em guerra, diz a Bíblia. Se você liberar a paz, você com o coração fechado com alguém, você está liberando guerra, diz a palavra de Deus. Só podemos liberar a paz quando nós estamos em paz. Máscara. Aí chega no culto, levanta a mão, adora a Cristo, mas sabemos que no fundo há um peso espiritual sobre ele, e o diabo reivindica tudo, ele não perde nada. Máscara. Aí você liga para ela: como é que você está, irmão? Estou bem, estou chegando. Está chegando aonde? Está lá em Santos ainda, lá na descida da serra. Não tem transparência naquilo que fala. Eu confesso para você, eu não quero que a minha célula fique cheia de crentes sem realidade. Estou fora. Que o Espírito de Deus assopre bem longe de mim essas pessoas que não têm realidade espiritual, que não quer se aliançar.
Uma vez um irmão falou para mim assim: eu não faço aliança com os homens. Eu digo: eu faço. Se for homem de Deus, eu faço. Eu concordo com você em parte, irmão, mas se for homem de Deus, eu faço aliança. Tem que ser homem de Deus. Fazer aliança com quem não tem realidade espiritual, você tá frito. Esse é um dos passos. A transparência. Para edificar uma igreja de vencedor, precisamos de gente com um coração sincero, que anda na luz da palavra, que tem propósito e sabe aonde quer chegar, que tem lealdade. A lealdade é uma marca de uma pessoa sincera. A lealdade é uma marca de gente que tem aliança. Confiar no meu líder é algo que eu estou pondo no meu coração na mão dele. Estou colocando a minha vida. Eu falo para você, eu estou na videira há 8 anos. Não sei o dia de amanhã, irmão. Tudo pode acontecer. Eu nunca digo que não, porque pode acontecer alguma coisa. Mas um dia se tiver de se sair da videira, eu espero que nunca saia, que servir o Senhor nesse ministério. Não é o melhor, também não é o pior. Eu não entrego a minha família na mão de qualquer pastor. Eu não entrego. Se for para me entregar a minha família, o meu propósito, a minha vida espiritual, primeiro eu vou sondar o coração dele. O que está no seu coração, irmão? Onde você quer chegar? Qual que é o seu coração? Vou sondar tudo. Você tem todo direito de sondar, com amor e carinho. Porque eu não vou entregar minha vida espiritual na mão de qualquer um. Isso é uma marca de lealdade, você confiar na pessoa. E aí, o problema é que quando a gente confia demais, as pessoas vão embora. Eu queria que você abrisse a Bíblia agora lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 10. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10. Olha uma pessoa na Bíblia que você enxerga ela, que oportunidade que ela perdeu. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10. A palavra de Deus diz assim: porque Demas foi um discípulo de Paulo. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi. Fala assim: se foi. Se foi. Você procura aqueles irmãos, pastor? Se foi. Cadê o fulano? Já foi. Já era. Uma vez a gente acho que ia para o impacto, tinha um irmão que estava certo para ir, o irmão se foi. Depois ele voltou. Voltou, pediu perdão. Vai, procura o irmão. Inscrição do irmão foi para bem longe, para outro estado. Se foi. Porque Dema, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Damácia. Demas abandonou Paulo. Ele perdeu uma grande oportunidade de ser um abridor de igrejas. Sabe por quê? Porque ele amou o mundo. Ele amou as coisas do presente. Quantos abandonou você já? Já me abandonaram. Pessoas que disseram que estavam comigo, se foi. Nem me ligou para dizer: muito obrigado por você ter investido na minha vida. Quando você procurou, já era. É Demas. Esses são os Demas que dizem: não, estamos juntos. Quando você for ver, se foi. Será que você não será o próximo a fazer isso? Sabemos quem nós estamos servindo. É uma realidade espiritual. Então cuidado com o que você fala. A palavra tem poder. Se você diz que está junto, esteja mesmo. Se você diz que vai guardar, você guarda mesmo. A lealdade protege. A lealdade fala que serve. Isso é uma da marca poderosa. As pessoas dizem que estão com você para edificar a obra do Senhor. Porém, quando são confrontadas pelos seus erros, seus pecados, logo elas quebram as alianças. Elas quebram facilmente. Tá bom, se você não me entendeu, tchau, até logo. É o famoso crente beija-flor. Vai aqui, ó. Fica de igreja em igreja. É mel, eu quero mel. Aí vai na igreja do fogo. Vai lá, glória a Deus. Vai na igreja da bênção. Vai na igreja do milagre. Vai na igreja não sei de onde. Crente beija-flor. Não tem raiz, não tem realidade, não sabe para onde quer. Ele não consegue discernir a mão direita nem a esquerda. Pergunta para ele assim: você gosta da Dilma? Ele fala assim: eu gosto, né? Por quê? Porque diz que elas são boas. As pessoas dizem que elas são boas. Eu gosto dela. Não sabe nem o que está falando.
Será que você será o próximo crente beija-flor? Pelo amor de Deus, não faça isso. Se você diz que está aqui para servir a obra, sirva para valer. Porque sabe quem conta com você? O teu líder lá da célula conta que você será o próximo líder de treinamento, será um próximo anfitrião. Você pode servir lá como que? Discipulando alguém, visitando um novo convertido. Por exemplo, agora chegou os novos batizados aí, ó. Está precisando de gente para cuidar lá nas células. Por que você não se alista? Você fala assim, irmão, meu líder, eu estou aqui para servir. Deixa que eu cuide dessa vida. Eu vou apacentar ela, eu vou visitar, eu vou cuidar. E por fim, o terceiro passo é confiança. Está lá em 1 Samuel, mesmo capítulo 18, verso 3. Confiança. Primeiro Samuel, capítulo 18, verso 3, assim: Jonathan e Davi fizeram, fala comigo, fizeram aliança, porque Jonathan o amava com a sua própria alma. Despojou-se Jonathan da capa que vestia e deu a Davi, como também as armaduras, inclusive a espada, o arco e o cinto. Sabe quem era Jonathan? O próximo rei, porque Saul era o pai dele, e quem ia tomar conta do reinado era Jonathan. Jonathan olhou para Davi e falou assim: você, meu irmão, eu vou servir você. Você vai mais longe que eu vou proteger você. E a palavra de Deus diz que ele protegeu mesmo. A Bíblia diz que Saul, se programando para matar Davi, Jonathan falou assim: tudo quanto meu pai intentar contra você, eu vou te alertar. E a palavra de Deus diz que quando Saul tentava matar Davi, ele já foi lá e contou: Davi, pula fora, vai para tal aldeia, porque meu pai está procurando para te matar. Quem ama a unção, protege. Quem ama o líder, quem ama aquilo que está sobre ele, serve. Quem ama aquilo, quem tem amor a uma unção que está sobre os irmãos, ele protege. Ele não deixa a fofoca tomar de conta. Ele protege os irmãos da célula. Ele protege a liderança. Ele protege o pastor. O diabo tem entrado no meio da igreja por meio de fofoca malditas. Tem rebentado liderança, tem rebentado igreja, tem pegado pessoas de mente fraca. Quem ama é a unção que está sobre os irmãos de autoridade. Proteja a igreja, proteja a sua casa. Ontem eu dei um recado lá na igreja de Itanhaém, vou dar o recado aqui na igreja de Santos. Se você falar mal do meu pastor com o coração errado, eu vou pegar você e vou te arrebentar com Bíblia. Sabe por quê, irmão? Porque se eu der brecha para o diabo, ele me arrebenta também. Você tem que guardar a vida do teu irmão lá na célula. Igrejas que têm sido arrebentadas porque o espírito da contenda tem entrado no meio. Nós queremos ser igreja séria, igreja que ora, homens que buscam a presença do Espírito, homens que diz que está aliançado, homens que diz: farei aquilo que Deus me deu para fazer. Vou proteger você até o fim. Proteger a minha casa, proteger os meus filhos, proteger o meu pastor, proteger os meus pastores superiores. Vou guardar a igreja de Cristo Jesus. Jonathan guardou Davi em todas as coisas. E aí você encontra pessoas só sentando para tomar café da tarde para fofocar. Instrumento do inferno maldito. Oh Jesus, Espírito de Deus. A igreja tem que crescer muito, Deus. Nós precisamos crescer muito nisso, irmãos. A realidade espiritual é outra. Deus espera uma resposta de nós como igreja. O líder dá para confiar no membro quando vai na célula? Você que é líder aqui desta igreja, você já passou pelo sentimento de você arrumar toda a tua célula, colocar cartazes, coração fervendo a semana toda, que aqueles irmãos vão vir, de repente só vem um, apareceu 2 no máximo, igreja com uma célula com 8, com 9, com 20, e aí você fala: Deus, por que as pessoas fazem isso? Elas dizem: eu estou lá no horário, conta com, eu vou sim, irmão, eu vou. Ô irmão, você, vou, estou lá. E aí, você crê que quando você pôr a chave no contato do seu carro, você confia que ele vai dar partida. Você pega o controle da sua televisão, você crê que você vai apertar e ela vai ligar. Isso é confiança. E às vezes a gente confia, crê que a pessoa vai responder,
o que ela falou, elas não cumprem. Não dá para edificar a igreja assim. O líder pode confiar que os membros chegarão no horário? Dá para confiar? Dá para confiar que você que é membro, você vai chegar lá? Toda aliança precisa passar pelo teste da confiança. Quando o pastor fala que nós devemos fazer o impacto, ele fala assim: cuida do impacto, irmão. Aí eu vou lá cuidar do impacto com os irmãos, e uma das coisas que eu falo para ele assim: irmãos, nós estamos debaixo de 2 comandos aqui. Primeiro é o comando de Deus, que viemos aqui para liderar esse impacto. Segundo é o comando do nosso pastor, que deixou para a gente cuidar. Missão dada, missão cumprida. Eu tenho certeza que ele dorme em paz. Tenho certeza disso. Que descansa, que o negócio está acontecendo, está fazendo. Isso é confiança. Eu posso confiar no meu líder de treinamento, que é o Luciano. Eu sei que se acontecer alguma coisa, chegar atrasado na célula por algum motivo, sei lá, tudo pode acontecer. Eu creio que se eu ligar para ele: Luciano, você faz a célula para mim, irmão? Eu espero que ele faça, eu confio nele. Agora você imagina você esperar que você venha ao culto e você não vem. É o básico, irmão. Tem pessoas que estão trocando Deus por qualquer coisa. Elas falam: Jesus, eu te amo, eu estarei para... Chega de falar, irmão. Chega de falar, vai fazer mesmo. Falar pouco e faz mais. Isso é algo que a gente tem que se desprender disso. Quando nós confiamos, nós ficamos em paz. Eu tenho confiança no meu casamento. Eu tenho confiança que os irmãos estão orando, estão intercedendo, que a igreja vai avançar mesmo, irmão. Eu vou dizer algo para você. Para você crescer, para você avançar, você precisa ser sincero com você mesmo. Ser sincero com você mesmo. Avalie o teu coração. Não estou aqui para jogar peso de condenação em você, longe de mim. Eu estou aqui para alertar você. Como que você está servindo a Cristo? Talvez você esteja servindo a Cristo no nível muito raso ainda. Muito raso, que precisa subir mais, precisa crescer nisso. Talvez você tenha dificuldade nessas coisas. Mas eu creio que Deus pode de fato te ajudar nisso. Eu creio, não tenho dúvida disso. Poxa vida, a gente espera que as coisas aconteçam. Nós confiamos nisso. Cremos que nós vamos crescer como igreja. Vamos crescer mesmo, irmão. Nós vamos avançar muito. Nós vamos crescer em medidas poderosas de Deus. Deus está esperando de nós uma atitude séria somente. Deus está esperando de nós que nós focamos o pé, firmamos o alvo e não arredamos nem por lado, nem para a esquerda, mas firmamos e cumprimos. As pessoas estão cansadas, sabia disso, do evangelho? Elas estão cansadas de dizer: não, esse cristianismo, esse evangélico. Eu costumo dizer que evangélico é meio que mundano. É evangelho, não é evangélico. Romanos 1,16 diz: porque o evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus é o evangelho. O evangelho transforma para valer. O evangélico, ele é meio que não tem firmeza. É evangélico. Eu sou evangélico, isso aí é meio que chavão. É evangelho, irmão. Evangelho muda, transforma e dá direito à vida eterna. Perguntei ontem para a moça que estava lá em casa ontem. Falei assim pro casal, né? Tá casada, está firme, o marido está oscilando ali, e o outro não são. Aí eu já cheguei e falei: oi, tudo bem, querido? Como é seu nome? Ele: fulano. E você, o Betrano? Eu falei assim: e aí, irmão, você é crente? Ele falou assim: não. Eu digo: não é ainda? Aí eu falei: não sou. Eu falei: mano, você não sabe que você está perdendo. Aí no meio da conversa, sabe o que ele falou para mim? Isso que eu estou falando para você. Eles falam muito, mas eles não têm atitude. Na minha mesa, quando você se sente guardado bem, as pessoas estão cansadas disso. Foram frustradas porque confiaram e foram expostas. A pessoa fez um aconselhamento, pegou o aconselhamento daquele casal e botou no ventilador. Espalhou. Perdeu a confiança. Nós precisamos honrar as nossas alianças em Deus. Precisamos, como igreja, precisamos ser sinceros, mas sincero mesmo. Que o Espírito de Deus nos dê essa graça para nós.
coração puro, verdadeiro em amor. Eu queria que você fechasse os olhos. Nós vamos cear, mas eu queria fazer um apelo que você responda com você mesmo. Feche seus olhos. Avalie o quanto você já não falou e não cumpriu diante de Deus. Você está diante de Deus, não está diante de mim não. Você está diante do Senhor aqui. Avalia, você que prometeu para tua esposa, você que prometeu para o teu líder e não cumpriu com aquilo que você falou, que você de fato você precisa crescer em questão de horário, precisa crescer em questão de fidelidade, de lealdade. Se você descobriu a vida de alguém lá na célula, avalia teu coração. Ó Deus, eu prometi que eu ia guardar o meu irmão e eu acabei expondo ele. Oh Jesus, sabe, eu queria fazer um apelo que você respondesse diante de Deus. Você precisa de crescer e avançar em Deus, ter maturidade espiritual. Nós precisamos de gente com maturidade espiritual. Chega de ser menino, chega de ser infantil, com seriedade e maturidade. Então eu queria que você, de uma maneira, sem expor você, não precisa expor ninguém aqui, eu queria que você viesse aqui à frente. Nós vamos orar por você. Você precisa dessa oração, de falar: Deus, eu vou cumprir as alianças que o Senhor estabeleceu para minha casa, para minha vida. Eu vou servir, não vou reter nada. Eu queria te chamar aqui à frente. Nós vamos orar por você e depois nós vamos fazer a ceia. A ceia também é um símbolo muito importante para a aliança. Sabe, querido, é normal. Eu sei que é normal. Você errou. Se de fato você não tem essa facilidade de enxergar a unção que está sobre aqueles homens, se você está aqui e saiu do evangelho por algum motivo, como diz aí, está desviado, sabe, se frustrou, se alguém prometeu para você e não cumpriu, sabe, Cristo Jesus, Ele nunca vai desonrar você. Talvez você se frustrou com alguém, você confiou, falou e a pessoa pegou aquilo que você falou e te expôs, sabe, ela prometeu que ia te guardar, que fez uma aliança que ia te servir, e você foi frustrado nessa área. Eu queria te chamar para a gente fazer uma oração juntos, uma liderança. Eu creio que o Espírito Santo pode curar. Eu creio que o Espírito de Deus pode tirar essas dores, sabe, de tristeza, de frustração. Há muita frustração no meio do Evangelho, muita frustração. Judas foi um deles que frustrou-se, não porque Jesus pediu, prometeu que ia frustrar ele, é porque ele esperou algo que não era aquilo que ele esperava. Judas estava vendo para o lado natural, o lado carnal. Queria chamar a liderança aqui para a gente orar por eles. Sabe, Deus firmará as alianças com você quando você fizer aliança para valer. Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, nós estamos diante de um Deus de aliança. Oh Espírito Santo, na praia, chaya saia, Espírito de Deus, de fato Ele vai firmar com você. Ele vai firmar aquilo que Ele já falou para você. O que Ele falou, Ele não volta mais atrás. O homem é falho, as pessoas são falhas, mas o Espírito Santo nunca será falho. Deus nunca será falho com aquilo que Ele falou para você. Há pessoas que têm chamado, há pessoas que têm chamado para crescer espiritualmente, como pastor, como líder, ser um grande homem de Deus, uma grande mulher, recebeu até profecia, mas por causa do tempo foi passando, elas se frustraram, e achando que Deus frustrou você. Deus não frustrou você. A liderança começa a orar em língua.
Nabrawas nebra chabrawe. Espírito Santo, shebrauaca chabrawe cabraia saia. Labrawe chabrawa nabrawe que chebrawe sanabrawe rerebaraia. Espírito Santo, traz a convicção nessa hora, eu te peço em nome de Jesus. Firmas aliança, mostra para ele, mostra para ela, ó Deus, a palavra que tu tem liberado para eles. Aqueles que estão tristes porque perderam, se frustraram, nós declaramos nesta noite, Pai, que o Senhor restaura toda a frustração. Deus restaura tudo aquilo que você perdeu. Nós profetizamos em nome de Cristo Jesus. Espírito de Cristo é poderoso para transformar. Cristo está aqui para restaurar a palavra que foi liberada. Espírito Santo, Shabrak control, olha, Sharabrawa, Shabrawa, creio, eu sei. Sharabrawa, Sabrawa, Nabrawa, eu sei. Oh, Espírito Santo, a liderança pode orar por eles. Põe a mão sobre eles. Espírito Santo, pode orar por eles, declarando sobre eles que em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Ouça, jovem, Deus tem um propósito para você através da aliança. Ela vai se cumprir ainda. A palavra foi liberada. Eu declaro pelo poder do Espírito Santo: restaura, Deus, restaura as casas. Queremos ser uma igreja de realidade. Nós declaramos que todo argumento do inferno é quebrado e desfeito em nome de Jesus. Nós repreendemos toda a artimanha do diabo sobre a tua vida, sobre a tua mente. Chamado for estabelecido. Estabelece nessa noite, ó Deus, aliança com você. Deus te chama para o nível da aliança. Cumpra o chamado. Espírito de Deus, vai falar, o Senhor fala. Cura aqueles que estão tristes. Declaramos toda frustração. Recua em nome de Jesus. O Evangelho, a palavra é verdadeira. Espírito não está perdido. O chamado não está perdido. Eu declaro que você não será um Demas. Você será um Paulo, um homem que vai cumprir o chamado. Deus colocou chamado em você. Está colocando, trazendo a cura. Talvez você espere no seu casamento. Oh, Espírito de Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que estão os teus filhos, Pai.
Ele mostra para você a primeira vez que Ele falou contigo. O homem frustra, mas Deus nunca há de frustrar você. A palavra permanece para sempre. Jesus é a fonte da segurança, da confiança. Cristo Jesus é a fonte de toda a confiança. O Espírito de Deus é a base para nós. Quantos jovens passarão pela palavra? Esses jovens serão testados na aliança, Pai. Dá para eles sabedoria, para eles não quebrar as alianças. Declaramos nessa noite que as alianças não serão quebradas. Eu declaro pelo poder do Espírito Santo, nós como igreja vamos cumprir as alianças que temos contigo. Queremos declarar que toda desonra não alcançará a nossa vida. Como liderança eu declaro, ó Deus, que a unção para honrar a liderança está sobre nós. Cumpriremos o chamado e a palavra do Senhor. Espírito de Deus, Tu és bom, Jesus. Espírito de Deus, alguém gostaria de entregar a sua vida para Cristo Jesus? Você que está nos visitando primeira vez, se você nunca fez uma oração aceitando a Jesus como o único Salvador da sua vida, nós gostaríamos de fazer uma oração por você. Quantos aqui nunca confessaram a Cristo Jesus? Levante a mão. Se tem alguém que gostaria de aceitar a Jesus? Ninguém? Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Eu queria orar pela ceia. Você fique de pé no seu lugar, amém? Como uma resposta à palavra de Deus. Ame a unção que está sobre as pessoas que Deus colocou na sua vida, amém? Primeiro passo para honrar a aliança. Depois, seja transparente. Abra o seu coração, rasga ele. E por fim, confie. Confie no Senhor. Amém. Nós queremos ceiar. Isso é um convite para todos que são batizados nas águas. Se você é batizado nas águas, hoje nós temos, eu não contei, mas 13. Acho que 13 batizandos. Hoje vocês vão ceiar comigo, amém? Os batizandos ceiam comigo. Todos que se batizaram vão ceiar comigo. Primeira ceia, eu faço questão de tomar com vocês. Mas se você está em comunhão com a tua igreja, você nos visita e está em aliança com a igreja local, também convido você a participar dessa ceia conosco, porque é um tempo de nós declararmos diante de Cristo Jesus que nós temos um só coração e somos unidos. Amém? Amém, queridos? Aleluia. Os irmãos vão ser...